Senhoras e senhores, necessitamos, portanto, de um novo caminho, de um método, a fim de podermos seguir adiante na investigação dos sonhos. Faço-lhes agora uma sugestão natural. Admitamos, como pressuposto de tudo o que segue, que o sonho não é um fenômeno somático, e sim psíquico. O que isso significa, os senhores sabem. Mas o que nos dá o direito de fazer essa suposição? Nada. Assim como nada nos impede de fazê-la. A questão é, se o sonho é um fenômeno somático, ele não nos diz respeito. Ele pode nos interessar apenas sob a premissa de que é um fenômeno psíquico. Trabalhemos, pois, com a hipótese de que assim é de fato e vejamos o que acontece. O resultado de nosso trabalho decidirá se nos cabe sustentar essa hipótese e se, portanto, é lícito defendê-la como um resultado. O que pretendemos alcançar realmente? O que visa nosso trabalho? Queremos aquilo que toda ciência almeja, ou seja, compreender os fenômenos, estabelecer um nexo entre eles e, em última instância, se possível, expandir nosso poder sobre tais fenômenos. Portanto, prosseguimos o trabalho com a suposição de que o sonho é um fenômeno psíquico. Nesse caso, ele é obra e manifestação do sonhador, mas uma manifestação que não nos diz nada, que não entendemos. O que fazem os senhores se eu der voz a uma manifestação que lhes seja incompreensível? Os senhores me farão perguntas, não é mesmo? Por que não haveríamos, então, de fazer o mesmo? Perguntar ao sonhador o que seu sonho significa. Os senhores se recordam que já nos vimos uma vez nessa mesma situação. E isso aconteceu quando da investigação de certos atos falhos, e especificamente de um caso de lapso verbal. Ante a declaração "Das sind die zu Vorschein gekommen", perguntamos, ou melhor, por sorte, não fomos nós que perguntamos, mas outros bem distantes da psicanálise, o que o falante havia querido dizer com a sua fala incompreensível. A resposta foi imediata. Ele tivera a intenção de dizer que se tratava de Schweinereien, porcarias, mas rechaçara essa intenção em favor de outra, mais branda. Na ocasião, expliquei aos senhores que indagações como essa constituíam um modelo de toda a investigação psicanalítica, e os senhores compreendem agora que a psicanálise se vale da técnica de, tanto quanto possível, receber de seus próprios analisandos a solução para seus enigmas. Assim, também o sonhador é quem deve nos dizer o que seu sonho significa. É sabido, contudo, que as coisas não são tão simples no caso dos sonhos. Nos atos falhos, isso era possível em certo número de casos. Depois, deparamos com outros, nos quais o indagado nada queria dizer, ou mesmo revoltado, repudiava a resposta que lhe propunhamos. Em se tratando dos sonhos, os casos do primeiro tipo não existem. O sonhador sempre alega não saber o que o sonho significa. Repudiar nossa interpretação ele não pode, porque não temos nenhuma a lhe oferecer. Devemos, pois, desistir de nossa tentativa? Como o sonhador não sabe a resposta, nós tampouco.
e um terceiro não tem como sabê-la. Por certo, a perspectiva de descobri-la é nenhuma. Sim, se os senhores assim desejam, desistam da tentativa. Se, todavia, sua vontade é outra, trilhemos juntos o caminho à nossa frente. Digo-lhes, pois, que é bem possível, e até mesmo bastante provável, que o sonhador saiba sim o que o seu sonho significa. Ele apenas não sabe que sabe, e é por isso que crê não saber. Os senhores chamarão minha atenção para o fato de que, de novo, introduzo uma hipótese que já é a segunda nesse breve contexto. E, com isso, reduzo enormemente a pretensão de credibilidade de meu procedimento. Pressuponho que o sonho é um fenômeno psíquico. Pressuponho, ademais, que o ser humano abriga elementos psíquicos que ele conhece sem saber que conhece, e assim por diante. Basta, então, encarar a improbabilidade interna de cada uma dessas duas premissas para que, tranquilamente, se perca o interesse nas conclusões que delas poderiam resultar. Contudo, senhoras e senhores, eu não os trouxe aqui para iludi-los ou ocultar-lhes o que quer que seja. De fato, anunciei conferências elementares introdutórias à psicanálise. Mas não pretendi com isso oferecer-lhes uma apresentação in nuncio Delphini, capaz de se lhes expor um contexto aplainado, com todas as suas dificuldades cuidadosamente escondidas, suas lacunas preenchidas e suas dúvidas encobertas, a fim de levá-los a crer serenamente ter aprendido alguma coisa nova. Não. Precisamente por serem os senhores iniciantes, quis mostrar-lhes nossa ciência como ela é, com seus desalinhos e durezas, seus desafios e preocupações. E isso porque bem sei que nenhuma outra ciência é e nem pode ser diferente, sobretudo em seus primeiros passos. Sei também que, em geral, a instrução busca inicialmente ocultar do aluno essas dificuldades e imperfeições. Com a psicanálise, porém, isso não é possível. De fato, fiz aqui duas pressuposições, uma dentro da outra. E quem julgar tudo isso demasiado penoso ou incerto, ou quem estiver acostumado a certezas superiores e a deduções mais elegantes, esse não precisa continuar nos acompanhando. Com isso, quero dizer apenas que tal pessoa não deve se ocupar de problemas psicológicos, pois receio que não encontrará os caminhos exatos e seguros que está disposta a trilhar. É também desnecessário que uma ciência que tem algo a oferecer busque granjear ouvintes e adeptos. Seus resultados é que devem trabalhar em seu favor, e ela pode esperar até que eles tenham conquistado atenção para si. Aqueles dentre os senhores que desejam prosseguir nesse assunto, todavia cabe lembrar que minhas duas suposições não se revestem do mesmo valor. A primeira, a de que o sonho seria um fenômeno psíquico, é a premissa que queremos provar mediante o sucesso de nosso trabalho. A segunda já foi comprovada em outra área, e apenas tomo a liberdade de transpô-la para nossos problemas. Onde, em que área, terá sido obtida a comprovação da existência de um saber do qual o ser humano nada sabe, como aquele que postulamos aqui para o sonhador? Seria um fato notável, surpreendente, modificador de nossa concepção da vida psíquica, um fato que não precisaria se ocultar,
Um fato, aliás, que se anula em nossa própria denominação e que, no entanto, pretende ser algo real, uma contradictio in adjecto. Na verdade, ele não se oculta. Não é culpa sua que nada saibam dele ou que ninguém lhe dê a devida atenção. Assim como tampouco é culpa nossa que todos esses problemas psicológicos sejam condenados por pessoas que se mantiveram distantes de todas as observações e experiências que foram decisivas nessa matéria. Tal comprovação foi obtida na área dos fenômenos hipnóticos. Quando, em 1889, assisti às impressionantes demonstrações de Liberot e Bernheim em Nancy, fui testemunha do seguinte experimento. Um homem foi posto em estado de sonambulismo e, nesse estado, fizeram-lhe passar por toda sorte de experiências alucinatórias e depois o acordaram. De início, ele parecia nada saber dos acontecimentos transcorridos durante seu sono hipnótico. Bernheim instou-o diretamente a relatar o que se passara com ele durante a hipnose. Ele afirmava não ter lembrança nenhuma. Mas Bernheim insistiu. Pressionou-o. Assegurou-lhe que ele sabia, que devia se lembrar do que acontecera e, de repente, o homem, hesitante, começou a se lembrar. De início, lembrou-se vagamente de uma das experiências sugeridas, depois de outra, e a lembrança foi se tornando cada vez mais clara e mais completa, até que, por fim, toda ela retornou. Se, depois de algum tempo, ele sabia o que se passara, e naquele interim nada descobrira de nenhuma outra parte, então é correto concluir que sabia daquelas lembranças também antes. Apenas não tinha acesso a elas. Não sabia que sabia. Acreditava não saber. Trata-se, pois, do mesmo caso que supomos suceder com o sonhador. Espero que os senhores estejam surpresos com esse fato e que me perguntem por que o senhor não recorreu a essa comprovação antes ao falar dos atos falhos, quando imputamos ao homem que cometera um lapso verbal intenções que ele desconhecia e negou possuir? Se alguém crê nada saber de experiências vividas que traz realmente na memória, já não é tão improvável que tampouco saiba de outros processos psíquicos em seu interior. Esse argumento, por certo, nos teria impressionado e levado adiante na compreensão dos atos falhos. Com certeza eu teria podido recorrer a ele anteriormente, mas guardei-o para um momento no qual ele seria mais necessário. Os atos falhos se revelaram, em parte, autoexplicativos e, em parte, advertiram-nos que, a fim de preservar a relação entre os fenômenos, deveríamos supor a existência desses processos psíquicos de que nada sabemos. No caso dos sonhos, somos obrigados a buscar explicações em outra parte. Além disso, conto com o fato de que aqui os senhores admitirão mais facilmente uma transposição a partir da hipnose. É preciso que os senhores entendam como normal o estado em que cometemos um ato falho. Ele nada tem a ver com o estado hipnótico. Por outro lado, há um nítido parentesco entre esse último e o sono, que é a pré-condição para o sonho. A hipnose, de fato, é descrita como um sono artificial. Dizemos durma à pessoa que hipnotizamos.
e as sugestões que fazemos são comparáveis aos sonhos do sono natural. Em ambos os casos, as situações psíquicas são realmente análogas. No sono natural, desinteressamo-nos de todo o mundo exterior. No sono hipnótico, do mundo inteiro, menos da pessoa que nos hipnotizou, com a qual permanecemos em contato. Aliás, o chamado sono de babá, em que ela permanece em contato com o bebê e só é acordada por ele, constitui uma contraparte normal do sono hipnótico. Portanto, a transposição para o sono normal de uma situação típica da hipnose não parece representar ousadia tão grande. A suposição de que também no sonhador está presente um conhecimento daquilo que ele sonhou, um conhecimento que apenas lhe é inacessível e no qual por isso mesmo ele próprio não crê, não é pura invenção. E atentemos para o fato de que aqui se abre uma terceira porta para o estudo do sonho. Aos estímulos perturbadores do sono e aos sonos diurnos, acrescentamos agora os sonhos sugeridos do estado hipnótico. Retornemos então, talvez com maior confiança, à nossa tarefa. É, pois, bastante provável que o sonhador saiba de seu sonho. Trata-se apenas de possibilitar a ele encontrar e comunicar-nos este saber. Não vamos exigir que nos diga de imediato o sentido do sonho, mas sua origem, o círculo de ideias e interesses do qual provém. Isso ele será capaz de identificar. No caso do ato falho, os senhores se lembram, perguntamos ao orador como ele havia chegado à palavra equivocada, e a primeira resposta que lhe ocorreu deu-nos a explicação. Nossa técnica, no tocante ao sonho, é bastante simples, uma imitação desse mesmo modelo. De novo, perguntamos ao sonhador o que o levou a ter seu sonho e, outra vez, sua primeira resposta há de ser vista como uma explicação. Se ele crê ou não saber, é uma diferença que desconsideramos. Tratamos ambos os casos como se fossem um só. Essa técnica é, de certo, muito fácil, mas temo que ela venha a encontrar ferrenha oposição por parte dos senhores que com certeza dirão: uma nova premissa, a terceira, e a mais improvável de todas. Se perguntamos ao sonhador o que lhe ocorre em relação a seu sonho, justamente sua primeira associação deve nos dar a explicação desejada? Ora, pode ser que não lhe ocorra coisa nenhuma, ou sabe Deus o que lhe virá à cabeça? Não podemos compreender em que se baseia tal expectativa. Com efeito, isso significaria depositar confiança demasiada em Deus, num ponto em que seria mais adequado um maior juízo crítico. Além disso, um sonho não é apenas uma palavra equivocada, ele se compõe de muitos elementos. A que associação haveremos de nos ater? Os senhores têm razão em tudo o que é secundário. Um sonho distingue-se de um lapso verbal também na diversidade de elementos. A técnica precisa levar isso em consideração. Então, lhes sugiro a decomposição do sonho em seus diferentes elementos e que procedamos à investigação de cada um deles em separado. Se assim fizermos, estará reestabelecida a analogia com o lapso verbal.
Tem razão também os senhores quanto à possibilidade de a resposta do sonhador para cada elemento isolado do sonho ser que nada lhe venha ao pensamento. Há casos em que aceitamos essa resposta e mais adiante os senhores saberão quais são eles. Curiosamente, são casos em que certas associações podem ocorrer, inclusive a nós mesmos. De modo geral, contudo, contestaremos o sonhador se ele afirmar que nada lhe vem à mente. Insistiremos e lhe asseguraremos que alguma coisa há de lhe ocorrer. E estaremos com a razão. Alguma ideia há de lhe ocorrer, qualquer que seja ela. Para nós é indiferente. Certas informações, a que poderíamos chamar históricas, ele dará com grande facilidade. Dirá, por exemplo, isso é uma coisa que me aconteceu ontem, como no caso dos 2 sonhos sóbrios que conhecemos. Ou, isso me lembra algo que aconteceu há muito tempo. E desse modo vamos notar que as vinculações dos sonhos à impressão dos dias imediatamente anteriores é bem mais comum do que acreditamos de início. Por fim, o sonho o lembrará também de acontecimentos distantes, ou mesmo de um passado bastante longínquo. No essencial, porém, os senhores estão equivocados. Se acham que é arbitrário supor que a primeira associação do sonhador tem de nos dar o que procuramos ou nos conduzir a ele, se acreditam que essa poderá ser uma associação qualquer, sem nenhuma vinculação com o que buscamos, constituindo assim minha expectativa nesse sentido mera manifestação de minha confiança em Deus, aí os senhores estarão cometendo um grande erro. Anteriormente, tomei a liberdade de repreendê-los por abrigarem uma crença profunda na liberdade e arbitrariedade psíquica, que, porém, não é nada científica e só pode capitular ante a exigência de um determinismo predominante também na vida psíquica. Peço aos senhores que respeitem como fato o sonhador inquirido ter respondido com uma associação e não com outra. Mas não estou contrapondo uma crença a outra. Pode-se comprovar que a associação produzida pelo sonhador não é arbitrária ou indeterminável, nem está desvinculada daquilo que buscamos. De fato, há não muito tempo descobri, sem, aliás, atribuir valor demasiado a essa descoberta, que também a psicologia experimental produziu semelhantes comprovações. Devido à importância do tema, solicito-lhes atenção especial para ele. Se peço a alguém que me diga o que lhe ocorre em relação a determinado elemento de um sonho, estou pedindo a essa pessoa que ela se entregue a associações livres, atendo-se a uma ideia inicial. Isso pede um emprego específico da atenção, que é bem diferente daquele da reflexão e que a exclui. Alguns adotam essa atitude com facilidade, outros exibem inércia inacreditável ao tentar fazê-lo. Há, contudo, um grau mais elevado de liberdade de associação que se verifica quando abandono essa ideia inicial e estabeleço apenas que tipo de coisa deve ocorrer à pessoa. Quando especifico, por exemplo, que ela deixe-lhe ocorrer livremente um nome próprio ou um número. Esse pensamento espontâneo haveria de ser mais arbitrário, mais imprevisível do que aquele resultante do emprego de nossa técnica. Pode-se demonstrar, no entanto,
que ele é sempre determinado rigorosamente por importantes atitudes internas que, no momento em que têm efeito, nos são desconhecidas. Tão desconhecidas quanto as tendências perturbadoras nos atos falhos ou as que provocam atos casuais. Eu, e muitos outros depois de mim, já realizei repetidas investigações semelhantes, algumas delas publicadas, nas quais solicitei a pessoas que, sem qualquer reserva, deixassem vir à mente nomes e números. Procede-se aí de maneira a solicitar contínuas associações com os nomes que vão surgindo. Associações que, portanto, já não são inteiramente livres, e sim vinculadas, como os pensamentos espontâneos ligados aos elementos de um sonho. Prossegue-se dessa maneira até que se esgote o ímpeto para produzi-las. Chega-se, então, ao esclarecimento da motivação e do significado dos nomes mencionados espontaneamente. O resultado é sempre o mesmo. O que essas experiências comunicam abrange, com frequência, rico material e requer extensas explanações. As associações com números são talvez as mais comprobatórias. Elas transcorrem tão rapidamente e rumam com tão incrível segurança para uma meta velada que, de fato, causam perplexidade. Vou comunicar aos senhores um único exemplo dessa análise de nomes, pois, de forma conveniente, ele demanda pouco material. No curso do tratamento de um homem jovem, começo a falar sobre esse tema e menciono que, a despeito da aparente arbitrariedade, a ninguém ocorre um nome que não seja rigorosamente condicionado pelas relações mais próximas, pelas peculiaridades do sujeito da experiência e por sua situação momentânea. Como ele duvida de minha afirmação, sugiro que ele próprio faça de imediato a experiência. Sei que ele possui relacionamentos bastante numerosos e de toda sorte com mulheres e moças, e creio, portanto, que ele disporá de escolha particularmente farta em se tratando de nomes femininos que poderão lhe ocorrer. Ele está de acordo. Para meu espanto, ou talvez para espanto dele, porém não sou alvo de uma avalanche de nomes de mulheres. O rapaz permanece mudo por algum tempo e confessa, então, que um único nome, e nenhum outro, lhe vem à mente. Albine. Que curioso! Mas a que você vincula esse nome? Quantas Albines você conhece? Estranhamente, ele não conhecia nenhuma mulher chamada Albine, e nada mais lhe ocorreu em relação àquele nome. Podia-se supor, então, que a análise fracassara. Mas não. Ele apenas já terminara. Nenhuma outra associação se fazia necessária. O próprio rapaz tinha a pele extraordinariamente clara e, em nossas conversas ao longo do tratamento, eu, de brincadeira, já o chamara repetidas vezes de albino. Tratávamos, na época, de estabelecer a porção feminina de sua constituição. Ele próprio era, pois, aquela Albine, a moça mais interessante daquele momento. Do mesmo modo, certas melodias que nos ocorrem subitamente se revelam condicionadas e pertencem a uma linha de pensamento que tem o direito de nos ocupar sem que saibamos dessa atividade. Então é fácil mostrar que nossa relação com a melodia vincula-se à sua letra ou à sua origem.
Devo, no entanto, tomar o cuidado de não estender essa afirmação a pessoas verdadeiramente musicais, com as quais, por acaso, não possuo experiência nenhuma. Para essas pessoas, o teor musical em si da melodia deve ser determinante para seu aparecimento. Com certeza, o primeiro caso é mais frequente. Sei de um jovem a quem a melodia da canção de Paris, de A Bela Helena, de resto encantadora, perseguiu por algum tempo, até que a análise chamou sua atenção para a concorrência atual entre o seu interesse por uma Ida e por uma Helena. Se, portanto, aquilo que nos ocorre livremente é assim condicionado e posto em determinado contexto, então estaremos certos em concluir que pensamentos espontâneos dotados de uma única vinculação, a de uma ideia inicial, não poderão ser menos condicionados. Com efeito, a investigação nos mostra que, além do vínculo que fornecemos mediante a ideia inicial, essas associações permitem reconhecer um outro, com um grupo de pensamentos e interesses do alto teor afetivo, os chamados complexos, cuja atuação é, naquele momento, desconhecida, isso é, inconsciente. Pensamentos espontâneos com vínculos assim foram objeto de investigações experimentais bastante instrutivas, que tiveram um papel notável na história da psicanálise. A escola de Wundt já nos dera o chamado experimento de associação, em que o sujeito é incumbido de responder o mais rapidamente possível a uma palavra estímulo com uma reação qualquer. Pode-se, então, estudar o intervalo transcorrido entre estímulo e reação, a natureza da palavra obtida como reação, o eventual erro numa repetição posterior da mesma experiência, etc. A escola de Zurique, sob a direção de Bleuler e Jung, forneceu a explicação para as reações resultantes de experiência de associação, solicitando ao sujeito da experiência que esclarecesse as suas reações mediante associações posteriores, quando apresentassem algo notável. Verificou-se, então, que essas reações notáveis eram determinadas, de forma bastante nítida, pelos complexos do sujeito da experiência. Com isso, Bleuler e Jung construíram a primeira ponte entre a psicologia experimental e a psicanálise. Assim instruídos, os senhores poderão dizer: reconhecemos agora que as associações livres são determinadas e não arbitrárias, como havíamos acreditado. Admitimos o mesmo em relação àquilo que ocorre às pessoas diante de elementos do sonho. Mas não é isso que nos importa. O Senhor afirma que o que ocorre ao sonhador em relação a um elemento do sonho será determinado pelo pano de fundo psíquico desse mesmo elemento, algo que não conhecemos. E isso não nos parece ter sido comprovado. Já esperamos que a associação diante de um elemento do sonho se mostre determinada por um dos complexos do sonhador, mas de que nos adianta que seja assim? Isso não nos conduz à compreensão do sonho, e sim ao conhecimento desses chamados complexos, como na experiência de associação. A questão é: o que eles têm a ver com o sonho? Os senhores têm razão, mas deixam de enxergar um fator, e precisamente aquele em razão do qual não escolhi a experiência de associação como ponto de partida dessa exposição.
Nessa experiência, a palavra estímulo, a determinante da reação, é escolhida arbitrariamente por nós. A reação que se segue é, pois, um intermediário entre essa palavra estímulo e o complexo então despertado do sujeito da experiência. No sonho, a palavra estímulo é substituída por alguma coisa que provém, ela própria, da vida psíquica do sonhador, de fontes que lhe são desconhecidas, algo que poderia facilmente ser um derivado do complexo. Por isso, não é propriamente fantasiosa a expectativa de que também as demais associações vinculadas aos elementos dos sonhos sejam determinadas pelo mesmo complexo que o do próprio elemento e conduzam ao desvelamento deste. Permitam que, à luz de outro caso, eu lhes mostre que as coisas são de fato como sugere nossa expectativa. O esquecimento de nomes. Ah, Perdoe-me os senhores. Continuaremos a nossa explicação. O esquecimento de nomes próprios oferece, na realidade, um modelo excelente para o que sucede na análise do sonho. Ocorre apenas que, nesse caso, encontramos numa só pessoa o que, na interpretação do sonho, distribui-se por duas. Quando esqueço temporariamente um nome, ainda trago em mim a certeza de que sei esse nome. Aquela mesma certeza de que, tratando-se do sonhador, só podemos nos apoiar pela via do experimento de Bernheim. Contudo, o nome esquecido e, no entanto, sabido me é inacessível. Refletir por mais que eu me esforce de nada adianta. É o que a experiência logo me diz. A cada tentativa posso, porém, em lugar do nome esquecido, deixar que me ocorram um ou vários nomes substitutos. Quando um desses nomes me ocorre de forma espontânea, torna-se evidente a similaridade dessa situação com a da análise do sonho. Afinal, tampouco o elemento do sonho é o correto. Ele é mero substituto de outra coisa, da coisa verdadeira, que não conheço, mas que me cabe encontrar por intermédio da análise do sonho. De novo, a diferença está em que, tendo esquecido um nome, reconheço sem pensar o substituto como não verdadeiro. Ao passo que, no caso do elemento do sonho, precisamos nos empenhar muito para alcançar essa compreensão. Todavia, também no esquecimento de nomes, tem-se um caminho para ir do sucedâneo ao verdadeiro e inconsciente, isso é, ao nome esquecido. Se concentro minha atenção nos nomes substitutos e sigo fazendo com que outros nomes me ocorram, mais cedo ou mais tarde chego ao esquecido
e descubro que os seus sucedâneos espontâneos, tanto quanto aqueles por mim evocados, guardavam relação com o nome esquecido. Foram por eles determinados. Quero apresentar aos senhores uma análise desse tipo. Um dia, noto que não consigo me lembrar do nome daquele pequeno país na Riviera, cuja capital é Monte Carlo. É irritante, mas assim é. Penso em tudo o que sei sobre o país. No príncipe Albert, da casa de Lusignan, em seus casamentos, em seu gosto pela pesquisa oceanográfica e no que mais consigo me lembrar. Mas de nada adianta. Então, paro de pensar e deixo que me ocorram nomes substitutos em lugar daquele esquecido. Eles se sucedem com rapidez. Monte Carlo é o primeiro, e depois vem Piemonte, Albânia, Montevideo, Colico. Albânia é o primeiro a me chamar a atenção nessa série. Mas ele é substituído de imediato por Montenegro, provavelmente em razão da antonímia entre branco, albus e negro. Percebo, então, que 4 desses nomes substitutos contêm uma mesma sílaba, mon, e, de súbito, encontro a palavra esquecida que digo em voz alta, Mônaco. Os nomes substitutos saíram, de fato, do nome esquecido. Os 4 primeiros, da primeira sílaba. O último traz de volta a sequência de sílabas e toda a sílaba final. Ao mesmo tempo, identifico com facilidade o que me privou por um tempo da lembrança do nome. Mônaco está ligado a Munique, que em italiano se chama Mônaco. Foi essa cidade que exerceu o efeito inibidor da lembrança. Trata-se, por certo, de um belo exemplo, mas demasiado simples. Em outros casos, seria necessária uma série maior de nomes substitutos. Isso tornaria mais clara a analogia com a análise do sonho. Vivi experiências desse tipo também. Quando, certa feita, um amigo me convidou para beber um vinho italiano com ele, aconteceu de, na taberna, ele se esquecer do nome do vinho que pretendia pedir, por dele guardar a melhor das lembranças. De toda uma gama de disparatados nomes substitutos que lhe ocorreram em lugar do esquecido, pude tirar a conclusão de que o pensamento numa certa Hedwig lhe havia roubado a lembrança do nome do vinho. E, de fato, ele não apenas me confirmou que experimentara o tal vinho pela primeira vez em companhia de uma Hedwig, como também, por intermédio dessa revelação, reencontrou o nome que procurava. À época, meu amigo gozava de um casamento feliz. A Hedwig em questão pertencia a outros tempos, dos quais ele não gostava de se lembrar. O que é possível fazer quando esquecemos nomes há de ser possível também na interpretação de sonhos, ou seja, obter acesso ao material verdadeiro retido mediante associações a partir de um sucedâneo. Com base no exemplo do esquecimento de nomes, podemos supor que as associações com o elemento do sonho serão determinadas tanto pelo elemento do sonho, como pelo material autêntico e inconsciente por trás dele. Teríamos, com isso, justificado, em alguma medida, a nossa técnica.